Olá pessoal, bem-vindos ao Compassivamente. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje eu vim trazer uma novidade para vocês. Nós vamos começar com uma série um pouquinho diferente aqui. Mas antes de eu falar, eu queria já pedir para você seguir a página. Segue aí, se você está no Spotify, me segue. Se você está no YouTube, me segue. Isso ajuda muito, tá, gente? Bom, vamos lá. Ansiedade. Bom, vocês sempre me pedem para falar sobre, e nós vamos falar sobre essa palavra que ocupa tanto espaço dentro da gente, não é mesmo? Talvez você esteja me ouvindo agora e reconheça essa sensação. O aperto no peito, a mente acelerada, um incômodo que parece não ter nome, mas que te acompanha às vezes do dia inteiro. Algumas pessoas chamam de agonia, de angústia, ou talvez você nem perceba claramente, mas vive em alerta, como se precisasse se preparar para alguma coisa, como se alguma coisa estivesse vindo, como se alguma coisa estivesse chegando, batendo na porta. Mas você nem sabe o que é. Hoje eu quero te convidar a dar um passo comigo. A gente está começando uma série especial sobre transtornos de ansiedade. Mas antes de falar de cada um deles, eu preciso construir aqui com vocês uma base. Beleza? Primeiro eu preciso que você entenda o que é de fato ansiedade, por que ela existe, o que ela causa no corpo, em que momento ela deixa de ser uma resposta natural e começa a se tornar um sofrimento. Esse episódio é sobre isso: clareza, psicoeducação e cuidado. É uma conversa importante, necessária e que pode inclusive te ajudar a reconhecer a sua própria história e entender o que está acontecendo com você e saber mais sobre o que é a ansiedade. Talvez de um jeito mais compassivo do que você já conseguiu antes. Então, respira comigo bem fundo. Ajeita a sua postura e vem comigo. Vamos começar pelo começo, pela emoção que todo mundo sente, mas que poucas pessoas realmente entendem. A ansiedade ela é uma resposta emocional e fisiológica. Ela nasce no sistema de ameaça do cérebro, então principalmente na amígdala, uma região que funciona como detector de perigo. Quando a amígdala percebe o risco, real ou imaginado, ela aciona todo o corpo para te proteger. É claro que o que acaba acontecendo é uma resposta que chamamos de luta ou fuga. E isso ativa o seu corpo. E aí você sente o coração, os pulmões, os músculos, o intestino, a atenção e até a forma como você percebe o ambiente. Tudo isso acontece em segundos. Sério. Bom, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a ansiedade é resultado de 3 sistemas trabalhando juntos, ok? Surgem pensamentos. E o pensamento geralmente se volta como ameaças, como se algo estivesse acontecendo. E se acontecer algo ruim? E se eu passar mal? Ou e se eu perder o controle? Começam a surgir interpretações catastróficas, ok? Seu corpo pode trazer alertas por conta desses pensamentos. Aumento da frequência cardíaca, respiração curta e rápida. Você pode liberar até mesmo adrenalina, aumento de tensão muscular, mudança da circulação. E aí automaticamente você tende a evitar situações, checar constantemente, buscar garantias, fugir, pedir ajuda repetidas vezes, tá? Você fica ali pedindo ajuda, buscando, reassegurando-se. Então,
A ansiedade não é um defeito, é um sistema de sobrevivência que foi programado para te manter vivo. Então ela é extremamente importante, ok? Quando a amígdala começa a identificar a ameaça em situações que não apresentam risco, ela dispara o alarme sem necessidade. E isso cria 2 caminhos possíveis: ansiedade normal, proporcional, pontual, regulada. Quando eu digo ansiedade normal, eu quero dizer uma ansiedade emoção, ok? Que dispara quando você está diante de algo e você sente uma emoção. Quando nós estamos falando de transtorno de ansiedade, nós estamos falando de um cenário de percepção desproporcional e um sofrimento persistente, desregulado, com grande impacto na vida, ok? Então, a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade ansiedade é uma emoção e transtorno de ansiedade é um padrão que causa prejuízo. Ansiedade normal, digamos assim, entre aspas, esse é normal, para que vocês possam me entender, aparece em momentos específicos, tá? Passa quando a situação termina, não fica ali o tempo todo, não limita a sua vida, não interfere no seu sono, não faz você paralisar. Você vive, sente emoção, mas consegue seguir, enfrentar. Quando é um transtorno, dura mais do que deveria, geralmente é intenso, causa evitação. Você já está ali com várias maneiras de evitar sentir a emoção, de evitar entrar em contato com a ansiedade. Então pode fazer com que você paralise diante de alguns cenários. Pode atrapalhar no trabalho, estudos, rotina, relacionamentos. E pode fazer você viver em alerta constante, com dificuldade de relaxar. Ok? Bom, o DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ok? É a partir dele que nós temos todos os critérios para poder diagnosticar uma pessoa se ela tem transtorno ou não. Então, o DSM foi evoluído porque a ciência foi entendendo que não existe uma ansiedade. Existem mecanismos diferentes. Então, pessoas diferentes manifestam medos diferentes e transtornos também precisam ser diferentes. Bom, um breve resumo bem rápido, gente, da evolução, né? No DSM-1 e DSM-2 falavam em reações ansiosas ou neuroses. No DSM-3 separou transtorno de ansiedade pela primeira vez. E no DSM-4 organizou mais claramente categorias como pânico, fobia, social, TAG. Já no DSM-5, eles reorganizaram o grupo e colocaram o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, e o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, em categorias separadas, deixando os transtornos de ansiedade como foco específico na resposta de medo e ansiedade excessiva. Ok? Vocês vão entender porque eu trouxe isso, porque de acordo com as séries vai fazer mais sentido para vocês, ok? Bom, dentro de uma ansiedade, de um transtorno ansioso, o marco mais importante e eu acho que o mais alarmante, o que traz mais sofrimento para a maioria das pessoas, são as crises de ansiedade. E aí, quando acontece uma crise de ansiedade, o corpo tende a reagir como se estivesse diante de um perigo extremo, mesmo quando não está. E os sintomas mais comuns incluem coração acelerado ou batendo muito forte, uma sensação de falta de ar, respiração curta, rápida ou até mesmo desregulada. Pode apresentar tontura, formigamento nas mãos, rosto ou pernas, tremores, sudorese, sensação de desmaio, aperto no peito, calor ou frio intenso, náusea ou até mesmo desconforto no estômago. Essas sensações, elas são reais, mas não são perigosas.
ok? Isso dentro de uma crise de ansiedade. Os sintomas cognitivos, o que seriam os sintomas cognitivos? Os pensamentos que surgem na sua mente durante a crise, a maneira como você interpreta, tenta identificar o que está acontecendo, são os processos cognitivos que acontecem nesse momento. Então podem surgir pensamentos como: eu vou morrer agora, eu vou desmaiar, eu vou enlouquecer, eu vou perder o controle, eu não consigo respirar, tem algo muito errado comigo, ok? Nós chamamos isso de interpretação catastrófica. Existem também os sintomas emocionais. Algumas pessoas relatam um medo intenso, sem causa aparente, desespero e muita ansiedade. Os sintomas comportamentais tendem a ser a pedir ajuda, vontade de sair do lugar imediatamente, ligar para alguém, se sentar ou se deitar no chão, tentar segurar algo, se segurar em alguma coisa, evitar repetir a situação no futuro. As pessoas tendem a ter esse comportamento, né? Se a pessoa começa a perceber que tem uma crise de ansiedade e está na rua, ela pode ter um pensamento de que ela não pode mais ir para a rua, porque na rua ela tem crise de ansiedade. Então, algumas pessoas tendem a evitar. Essa combinação cria a sensação de que o corpo está falhando. Mas clinicamente é o contrário. O corpo está funcionando exatamente como foi programado para fazer em um momento de perigo. Só que o alarme que disparou sem necessidade. Ok? Entender isso diminui o medo, a culpa, a vergonha. Os transtornos de ansiedade, segundo o DSM-5, são exatamente esses aqui. Nós vamos falar sobre eles nos próximos episódios. Eu não devo falar de todos, mas acredito que falarei dos principais. De acordo com o DSM-5, dentro da categoria transtorno de ansiedade, nós temos transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, agorafobia, ansiedade social, que antes era conhecido como fobia social, fobias específicas, mutismo seletivo e ansiedade de separação. Ok? Bom, porque a ansiedade é o nome guarda-chuva, né? E dentro dele existe experiências muito diferentes, com tratamentos específicos. Quando a pessoa entende o que está vivendo, ela deixa de sentir que está perdida. Ela ganha linguagem, consciência e possibilidade de mudança. O que marca mais para uma interpretação mais clara de quando é ansiedade, quando é de fato um transtorno, é que o transtorno ele vem carregado de prejuízos. O transtorno vem paralisando você. Você até percebe um estranhamento. Nossa, eu fazia essas coisas e hoje eu não consigo mais. Eu podia seguir isso, mas hoje eu não consigo. Hoje eu paraliso, hoje a minha cabeça é diferente. Geralmente traz um estranhamento. Mas é importante deixar muito claro que quando nós falamos de transtorno, é de fato um transtorno que está se trazendo à sua vida, né? Você não funciona mais como funcionava, você não age diante das situações como agia, você paralisa, você evita, você foge. Isso faz sentido para vocês? Bom, quando a pessoa entende o que está vivendo, ela deixa de se sentir perdida. Então isso é muito importante. A ansiedade não significa que você está falhando, tá? Não mesmo. Eu escuto isso muitas vezes, gente. Eu queria parar de sentir isso, não quero sentir isso, eu não posso sentir ansiedade. E muitas vezes as pessoas estão sentindo ansiedade, estão brigando com elas mesmas por estarem sentindo. Isso traz mais sofrimento. Não faz mudar o cenário. Só porque você tá com raiva, só porque você tá irritado e você quer que pare, né? Bom, significa mesmo que seu corpo tá tentando te proteger. Mas talvez esteja fazendo isso de forma errada, na hora errada, digamos assim. Bom, o conhecimento é o primeiro passo para retomar a segurança interna.
Bom, eu não sei o que vocês acharam, o que vocês entenderam, mas no próximo episódio nós vamos falar sobre o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E eu espero por vocês aqui. Tchau, tchau, pessoal!